Colégio Ipiranga, transformando conhecimento em ação. Doutora Fabiana Sartori, ginecologista obstetra, conversa com as mães de Garra, tendo como tema norteador: cuidados com a saúde da mulher em tempos de pandemia. A consulta ginecológica, então, que é uma dúvida bem frequente, se devo ir ou não à minha consulta ginecológica de rotina. O que a gente está orientando, segundo informações da Febrasgo e de outros órgãos de saúde, então, é que seja prorrogada a consulta de rotina. Só consultar em casos urgentes e emergentes. As consultas de rotina já existe a possibilidade de fazer por telemedicina, que é o quê? A consulta online com seu médico ou sua médica. Entrar em contato com ele e ver se há essa possibilidade, se ele já dispõe de algum aplicativo ou até mesmo pelo WhatsApp, de fazer essa consulta com você via online. Que daí na consulta, dependendo do teu sintoma e da tua queixa, se é uma consulta só de rotina, você não vai entrar em contato, porque como era só de rotina, você não tem nenhum sintoma, prorrogue a sua consulta para quando acabar o período de confinamento. Se você tem alguma queixa, você entra em contato com seu médico e vê a necessidade ou não de realizar a consulta presencial. Já existe a possibilidade da gente fazer essa consulta, uma conversa por vídeo, né, que a gente chama de telemedicina, e aí o médico vê se tem a possibilidade dele prescrever, de chegar a uma hipótese diagnóstica definitiva do caso de cada uma, né, conforme a tua queixa. E se ele conseguir chegar a uma hipótese diagnóstica precisa, passar então prescrever uma medicação com receita digital, também tudo online, que as farmácias já estão aceitando as receitas digitais, tá, gente? Já existem várias farmácias, eu já tô passando para minhas pacientes, inclusive, receita digital e está sendo aceita com tranquilidade. E só nos casos em que não resolve, então, o tratamento que eu passei via online, eu peço, então, que marque uma consulta e venha, então, para a consulta presencial. Depois eu comentei sobre a questão das vulvovaginites, né, que são as candidíases, as vaginoses, todos os tipos de corrimento, que é uma coisa bem frequente. E agora ainda mais, né, gente? Porque o que acontece nesse período de pandemia? O estresse, a ansiedade, a preocupação, toda essa aura emocional que a gente está vivendo, acaba causando um desequilíbrio da nossa imunidade pelo próprio estresse, e a gente acaba desenvolvendo, muitas vezes, as mulheres acabam desenvolvendo sintomas vaginais, como corrimento, coceira, cheiro, enfim, ou então infecção urinária, que é muito comum quando a imunidade baixa. E aí o que fazer? Se eu não posso ir consultar, isso é uma urgência ou não? Bom, esses, tanto de infecção urinária quanto de corrimento e candidíase e coceira, né? Ele pode ser primeiro tentar se resolver via online por telemedicina, como eu falei, né? Eu já fiz isso, deu certo, não tive nenhum caso que eu tive que retornar a paciente para examinar, mas podem ocorrer casos de que tu tenhas que pedir para que a paciente venha consultar presencialmente, porque não resolveu o tratamento passado. Daí a gente tem que coletar a secreção, fazer uma cultura, mas a gente tenta primeiro o tratamento via telemedicina, com receita online. Se não dá certo, marca a consulta então presencial para esse tipo de paciente. Falei também das vacinas de HPV. Tem muitas meninas, mulheres que estão realizando a vacinação do HPV e fizeram a primeira dose. E agora precisam fazer a segunda ou precisam fazer a terceira. O que fazer? Quando a vacina é de HPV, está sendo orientado que a segunda e a terceira dose sejam prorrogadas para quando acabar a quarentena, tá, gente? Prorrogue a de HPV, tá? As outras daí é conforme cada caso. A gente está falando aqui da parte ginecológica, o HPV. Questão do câncer ginecológico, que eu falei então, né? Eu tô em tratamento, por exemplo, eu tô com câncer de mama, não fiz ainda a minha cirurgia, tô acompanhando e a minha cirurgia estava marcada para dia tal. As cirurgias oncológicas, em princípio, não devem ser prorrogadas. Elas estão sendo mantidas, as datas das cirurgias para retirada de tumor. As cirurgias que estão sendo prorrogadas são as cirurgias corretivas, como, por exemplo, retirei a minha mama e está marcada a minha cirurgia de reconstrução mamária. Essas, sim, estão sendo, na maioria das vezes, prorrogadas, porque não é uma urgência, tá? A não ser, claro, que o teu caso seja um caso que eu já estava com expansor, eu já passou meu período, eu tenho que fazer. Aí o teu oncologista, a tua mastologista ou o teu mastologista vão te orientar. Mas, em princípio, assim, a orientação geral é que as cirurgias corretivas sejam prorrogadas.
assim como as cirurgias oncológicas, né? Cada caso é um caso e, claro, o melhor é você entrar em contato com o seu oncologista. Pacientes em quimioterapia e radioterapia, o que fazer? Devem manter as suas sessões de quimioterapia e de radioterapia, salvo raros casos que daí vai depender a critério do oncologista se essa pessoa deve ou não ir à sua sessão, que é casos de pessoas muito imunossuprimidas ou casos positivos, enfim, tá? Fisioterapia, eu estou fazendo fisioterapia, tive um câncer de mama, estou em período de fisioterapia, eu mantenho ou não? O ideal é que sejam interrompidas as fisioterapias até que passe a quarentena, ou então que seja feita também remotamente, via online. Já está acontecendo isso, já está sendo, algumas fisioterapeutas estão passando os exercícios via online, os que são possíveis, é claro, e as pacientes estão realizando em casa, tá? Estou usando tamoxifeno, estou usando anastrozol, ou então outros inibidores que são usados no tratamento para cânceres. É considerado ou não um grupo de risco? É uma dúvida que existe. Na verdade, pela federação, os pacientes que estão em uso desses medicamentos não estão dentro de grupo de risco para... O que é o grupo de risco? Grupo de risco são aqueles pacientes que pegam muito mais fácil a doença. Na verdade, esses pacientes não têm a chance maior de pegar a doença mais facilmente. No entanto, como são pacientes que normalmente são mais imunossuprimidos, eles devem procurar tomar todos os cuidados devidos do isolamento. Por quê? Porque são pacientes que, por estarem com a imunidade mais baixa, têm tendência a desenvolver os quadros mais graves de Covid. Então, não estão sendo ainda considerados grupos de risco, mas devem ficar o máximo possível em isolamento, porque se contraírem o Covid, que é o nome da doença, né, podem acabar desenvolvendo os quadros mais graves, tá, gente? Vamos seguir aqui. Doenças urinárias, então, a gente já falou. Vacina H1N1, né? Realizo, não realizo, o que eu faço, né? Aqui até eu coloquei vacina H1N1 em positivos e contatos diretos. Então, assim, a vacina H1N1, ela deve ser mantida para aqueles grupos que são de risco. Porém, desde que esses indivíduos não sejam positivos para Covid e nem sejam contatos diretos de Covid. O que é o contato direto? É aquela pessoa que entrou em contato direto com quem está positivo. Esse é o contato direto. Por que esses não devem procurar os postos de saúde? Porque eles são contaminantes. Então, eles devem ficar em quarentena, isolamento, aguardar passar aqueles 14 dias de quarentena que eles devem ter para ter a cura, então, da doença e não serem mais transmissores, tá? Depois que já passou esse período de risco de transmissibilidade, aí sim podem procurar o posto de saúde para fazer a sua vacina. Animais de estimação, né, que é uma dúvida bem frequente também. Animais de estimação, eles não desenvolvem, eles não adquirem o vírus do Covid-19, tá? Que, na verdade, o nome do vírus não é Covid-19, é um outro nome, né? Mas a doença é Covid-19. Os animais de estimação, eles não adquirem esse vírus. Porém, no pelinho deles, pode ficar o vírus. Então, eles podem acabar, se o seu cachorro, se o seu gato costuma dar passeadinha na rua, quando ele voltar para casa, o indicado é que seja passado álcool gel em todo ele. Tá? Por quê? Porque no pelinho pode estar sim o vírus. E aí sim, se você tocar e levar a mão na sua boca, ou no seu, enfim, no olho, enfim, pode se contaminar. Mas eles não são diretamente, eles não contraem a doença e passam pela saliva deles. Não, mas no pelo pode estar contaminado, tá? Assim como é a maçaneta, assim como são os objetos que a gente tem que estar limpando, não deixa de ser a mesma coisa o pelo dos animais, não é mesmo? São pontos de contato, na verdade. Questão de dor pélvica e uso de anti-inflamatório, né? Que agora todo mundo deve estar vendo aí nas notícias que não pode usar anti-inflamatório não esteroidal pela questão dos riscos dos fenômenos tromboembólicos, aumenta a chance, enfim. A notícia é que não deve ser usado, né? Porém, o que eu faço se eu tenho cólica menstrual terrível todo mês? Ou eu estou tendo dores pélvicas terríveis? Qual é o passo, então? Que medicamento que eu vou usar? É assim, gente. Não tem ainda nenhum estudo que comprove mesmo a relação dos anti-inflamatórios não esteroidais com o agravamento da infecção do Covid, tá? Porém, aqui no Brasil, ele não está sendo recomendado ser usado em casos confirmados e em casos suspeitos.
Nos demais, que não são nem suspeitos, se você está com muita dor pélvica, você pode usar sim, tá? Um ibuprofeno ou então um ácido mefenâmico, que é o Ponstan, que é o que é indicado para cólica. Desde que você não seja um caso suspeito, não seja um contato direto, né, de alguém que está positivo ou não seja positivo, tá? Sob o risco de agravar o quadro. Se eu tenho dor pélvica também, vou consultar, não vou consultar? Também a mesma coisa das vulvovaginites, né? Tenta primeiro o contato online, que não é que é o remoto, né? E se não consegue resolver remotamente, aí sim marcar uma consulta, porque remotamente a gente pode pedir um exame, primeiramente, para vocês, né? E aí vocês enviam para o médico o exame via WhatsApp. Hoje tem tanta forma de mandar, né, a foto do exame, e conforme a análise desse exame, decidir se precisa ou não da consulta presencial, tá? Cirurgias ginecológicas, então, já que entramos na parte do mandar exame, às vezes são casos que precisam de cirurgia, né, ginecológica, que não é oncológica, é ginecológica, por exemplo, retirar um útero, uma cirurgia de ovário. Quando que eu devo prorrogar ou não a minha cirurgia? Mesma coisa, se ela é uma cirurgia urgente, que se tu não fizer agora, corre risco de vida para ti, ela deve ser feita. Agora, se é uma cirurgia em que tu não tá com hemorragia, não tá correndo nenhum risco de vida, ela deve ser prorrogada se possível. Aí tem que avaliar com o seu médico, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que eu esqueci de falar até o momento? Eu não tô conseguindo visualizar, gente, as perguntas, tá? Mas eu tô com o meu ajudante aqui que tá conseguindo visualizar. Eu não sei se tem alguma pergunta. Ninguém está com nenhuma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa que tenha dúvida que eu possa responder? Senão eu vou seguir. A gente ia entrar para a parte dos aspectos emocionais, né? Que eu acho que já foi bem conversado com as nossas amigas psicólogas ontem, né? Acho que quem conseguiu assistir, é claro, foi muito bem abordado. Mas nunca é demais a gente falar, né? E dentro da ginecologia, eu digo por que eu vou abordar isso? Porque não só eu, mas muitos ginecologistas que estão indo para essa linha de pensamento, né? A gente está vendo que uma boa parte das doenças ginecológicas são influenciadas, sim, pelo emocional da mulher. E a mulher, gente, é muita emoção, né? A gente chama o emocional, né? O self-2, ele está sempre a mil, né? A emoção. Então, qualquer desequilíbrio, qualquer estresse, qualquer desequilíbrio emocional, a gente acaba desenvolvendo alguns sintomas ginecológicos, sim, como eu já falei anteriormente. E até o câncer, existem estudos que mostram que o câncer de mama, ele tem uma relação muito grande, não só o de mama, mas vários outros tipos de câncer. Quem acompanhou algumas coisas do nosso Outubro Rosa, lá do Mulheres com Propósito, inclusive, a gente falou sobre isso. Quem estava lá no nosso Mulheres com Propósito viu no vídeo que foi passado no dia, que até foi eu que fiz, eu falei sobre isso, né? O quanto o emocional é capaz de agir no nosso organismo, facilitando o desenvolvimento de cânceres, porque o que um quadro de estresse emocional acaba causando na gente? Às vezes não visivelmente, mas tu fica... parece que tá tremendo tudo, né? Às vezes tu não tá tremendo por fora, mas por dentro só Deus sabe, né? O turbilhão que tá acontecendo lá dentro de vocês, né? Da gente. Então, o que esse turbilhão acaba causando? Realmente acaba causando um turbilhão nas nossas células. Elas vibram com tanta intensidade que acaba havendo uma modificação da sua forma. E essa modificação, então, é que as células acabam se modificando para células e adquirindo o aspecto da célula tumoral. Então, o estresse, sim, é capaz de gerar câncer. Vocês nunca viram as pessoas dizerem, que eu tô atacada da minha gastrite nervosa? Já, né? Quem sabe até, a gente mesmo já vivenciou, eu já tive isso na época da minha residência, que era um estresse, uma correria muito grande lá em Passo Fundo, no hospital, plantão e um monte de paciente, e a gente tendo que atender 24 horas, às vezes 72 horas sem dormir. Eu acabei desenvolvendo uma gastrite nervosa. Então, do que vem a gastrite nervosa se tu não tem a bactéria para causar? Do estresse. Porque o estresse é tão grande que acaba provocando modificações a ponto de gerar a gastrite. E, quiçá, um câncer de estômago.
né? Se tu não controlar tudo isso. Fora outros cânceres que também podem ser causados por estresse. Um dos principais fatores ser o estresse. Câncer de mama, já existem estudos que mostram, inclusive, dependendo da região da mama, do quadrante da mama, onde está o nódulo, o tumor, eles já estão conseguindo relacionar com o tipo, com que pessoa você está tendo problema. Se é mais de um lado, é mais da esquerda, o meu nódulo é no quadrante superior direito, ou o meu nódulo é no quadrante inferior medial. Dependendo da localização onde ele está, eles já estão estudando que às vezes, eles, através de entrevistas, né, com as pacientes que já têm o tumor, eles fazem uma anamnese e eles conseguiram chegar à conclusão de que, dependendo da localização, às vezes o teu problema, eu tô com problema com meu esposo, com meu parceiro. Tá aí, o teu nódulo é em tal local. Este local, realmente, a gente está vendo que é a maior incidência de quem está em problema com o sexo oposto e o parceiro. Não, é com meu pai ou com a minha mãe. Aí, dependendo se é masculino ou feminino, se é familiar ou não, eles já estão conseguindo chegar ao quadrante da mama, que é mais frequente a localização do tumor, conforme o tipo de desequilíbrio emocional que tu está tendo, com quem você está tendo. E isso está sendo feito também por muitos profissionais para outras doenças, infecções pélvicas, endometriose, infecções vaginais, outros tumores ginecológicos que não de mama. E, gente, os estudos estão demonstrando que sim, tem relação. Eu, inclusive, já comecei a fazer no consultório uma anamnese daquelas pacientes que vêm com o diagnóstico de câncer ginecológico, tentando encontrar que problemas ela teve, ou tentando relacionar para ajudar, né, a esclarecer melhor essa questão do emocional relacionado à nossa saúde. Mas vocês tenham certeza que nós somos totalmente influenciados, a nossa saúde, tanto que mudou, né, o conceito de saúde que se tinha alguns anos atrás, já é outro hoje em dia. Saúde não é apenas a ausência de doenças, né? Saúde já é tido como o quê? Total bem-estar físico, mental e espiritual. Por quê? Porque eu preciso estar bem da minha mente, do meu espírito, para que sim eu esteja bem daí do meu físico. Se eu estiver com a minha emoção equilibrada, fica muito mais fácil para que o resto do meu organismo esteja em harmonia. Quem já não viu falar dos tais dos chakras, né? Os pontos de energia do nosso organismo. Nada mais são do que isso, né? São pontos em que nós temos concentrada determinadas energias. Bom, isso aí é um outro assunto, né? Que a gente não vai entrar hoje em questão, porque eu vim falar da saúde feminina. Mas a medicina oriental, ela é maravilhosa. E eu acho que ela está aí não para substituir a nossa medicina, mas para agregar. Então, se a gente pode agregar algo que vem para ajudar, como o Reiki, como a meditação, como o Mindfulness, por que não? Né? Agregar. Não é deixar de fazer o seu tratamento médico, mas sim agregar. Lá em São Paulo, no Hospital Albert Einstein, já está sendo feito Reiki em pacientes. Na USP, que é da faculdade, eles já estão usando o Reiki no auxílio do tratamento dos pacientes com câncer, com resultados fantásticos na cura, no tempo de cura. Então, por que não usarmos isso a nosso favor, né? Se a gente pode. A meditação não precisa ficar lá, não. Meditação é respirar, gente. Se você tá lá a 1000, não sabe o que fazer, tá estressada no teu dia a dia, tá aqui, xingando todo mundo, e a gente desconta em quem? Nos nossos pequenos. Não é mesmo? Por isso que eu tô trazendo esse assunto aqui. Agora que a gente tá mais em casa, então, com eles, quem de vocês já não perdeu a paciência com eles um dia desses, de confinamento, né? A gente acaba descontando em quem? Em quem tá próximo da gente, que são eles que são indefesos e que não tem culpa nenhuma, mas é o primeiro que chega ali que a gente, desconta, né? Xinga, às vezes eles vêm mostrar uma coisa, às vezes ele vem para te convidar para brincar e tu, agora eu não posso. E daí já xinga, se ele vem de novo te pedir, tu já xinga, eu já te disse que eu não posso. Não é assim, às vezes não acontece isso em casa. Então, antes da gente começar a descontar em marido, em filho, não estou dizendo que eu nunca faço isso, né? Às vezes a gente realmente vem aquilo e tu acaba descontando, mas antes, se a gente para
Eu digo porque eu já fiz isso. Se a gente para antes de responder, dá uma respiradinha, 3 respiradinhas. Fecha os teus olhos, se não quer fechar os olhos, fica olhando para a pessoa mesmo, mas respira, te concentra na tua respiração. Respira profundo, inspira até 5 e expira contando até 8. 3 vezes, é rapidinho. Você vai ver que esse oxigênio que vai lá no teu cérebro, oxigena teu cérebro, é o suficiente para fazer você se acalmar. Os teus batimentos já diminuem e você já consegue responder de outra forma para aquela pessoa que está do teu lado. Então, antes da gente começar a descontar em todo mundo e na gente mesmo, vamos tentar, pelo menos, respirar quando o coração está a 1000. Eu, às vezes, me pego no meu dia a dia a 1000. E daí, quando eu consigo perceber, o que eu faço? Eu paro, dou 2 respiradas, às vezes nem 3, e já é o suficiente para mim reequilibrar de novo, né? Então, tem como, eu já fiz, eu já comprovei que dá certo, então eu convido vocês a fazer esse desafio com vocês mesmos. Nós temos lá no nosso... Eu tenho um site também, que eu sou ginecologista obstetra, mas eu também sou coach. E nós temos um site que ajuda no equilíbrio feminino, que é o mulherabsoluta.com, que vocês podem acessar. Nós temos também o Insta e o Face, que pode ser acessado, que daí no Insta e no Face está como um projeto Mulher Absoluta. Vocês podem acessar e lá eu já lancei um desafio, que é do nosso e-book. Nós temos um e-book para ser feito download gratuito no site, que é o e-book do equilíbrio. E lá, gente, vocês vão encontrar ferramentas fantásticas e poderosas para ajudar a retomar o equilíbrio das suas vidas. Equilibrar as suas vidas em todos os setores. Porque a nossa vida é como uma roda de carreta, né? E dividida em vários setores. Às vezes a gente está muito bem no setor profissional, mas o setor família, como é que tá? Ou está muito bem no família, mas o profissional, como é que tá? Entre os outros setores, né? Que tem ali na roda, que vocês vão encontrar lá no e-book e que vai direcionar vocês para que vocês possam encontrar o seu equilíbrio. Então, eu desafio vocês que estão assistindo a gente hoje a fazer esse nosso desafio do e-book. Já tem o primeiro vídeo lá e eu vou, sempre que possível, vou estar entrando de novo com novos vídeos para saber como que tá, para que vocês compartilhem conosco como que está sendo a experiência com o e-book. Mas é fantástico e eu acho que é uma oportunidade da gente realmente abraçar a proposta que está sendo feita com a pandemia, que é o quê? Aproveitarmos esse período de isolamento, de confinamento. Claro que tem muita gente que está trabalhando já, normal, mas sempre que tem aquele um pouco mais de tempo. E quem está tendo mais tempo, aproveitar esse tempo para autoconhecimento, autorreflexão. Que é isso que o mundo está precisando. O mundo está precisando que as pessoas... Eu acredito muito que isso não é por acaso que está acontecendo. Tá? Eu acho que tudo tem um porquê. Nada é por acaso na vida da gente. E eu acredito que essa pandemia também não é um acaso. Essa pandemia veio como uma forma de mostrar para todos a necessidade que nós estamos tendo no mundo de uma transformação aqui, interior. De uma conexão com a nossa essência de novo que está perdida. Precisamos disso. E para isso a gente não vai conseguir fazer sem ter o nosso momento. Os minutinhos por dia da gente se conectar com o nosso eu e ouvir ele. Às vezes a gente acorda de manhã por quê? Porque eu tenho que trabalhar. Mas você trabalha no que você realmente gosta? Eu postei um vídeo do dia do trabalho que eu falo exatamente isso. O que te move todos os dias a sair da cama? Né? Então, isso são perguntas que a gente tem que fazer para a gente mesmo todos os dias. Por que que eu vivo? Por que que eu abro meus olhos de manhã? Eu tenho um propósito definido em minha vida ou não? Qual é a minha meta? Para daqui um ano, para daqui um mês? O que que eu quero? Qual é a Fabiana que eu quero ser daqui um ano? Né? Então, vamos aproveitar esse momento para fazer esses autoquestionamentos que vão ajudar muito na evolução de todos nós. Não sei se alguém tem alguma dúvida, senão eu acho que nós vamos terminar por aqui. Espero que eu tenha colaborado com todo mundo, que eu tenha ajudado. Procurei trazer o melhor de mim, que eu acho que a gente sempre tem que dar o melhor da gente a cada novo dia, fazer a nossa melhor versão. E eu espero que eu tenha conseguido fazer a minha hoje aqui com vocês. Um grande beijo, um ótimo Dia das Mães para todos.